como eu te falei, a história de Riachão do Jacuípe é muito bonita. Uma cidade que foi criada ainda no Império. Isso é coisa, são poucas cidades do estado da Bahia que foram criadas no Império antes da proclamação da República. Riachão está inserido nesse contexto. Então a gente fica muito feliz em saber que esse pequeno espaço oportuniza a quem procura conhecimento, olha o conhecimento que eu te falei, né, de poder informar, porque nem só imagens, mas também documentos. Nós temos cópia lá de documentos desta cidade que nasceu, depois tiraram do mapa. Eu estou falando assim, tiraram literalmente do mapa no governo revolucionário, no governo de Getúlio Vargas, quando ele fez a Revolução e extinguiu o Riachão em Conceição de Coité, em 1931, com Arthur Neiva. Ele extinguiu o Riachão do Jacuípe e Conceição do Coité e fez um território só chamado Jacuípe. Olha que coisa interessante. Existia Riachão do Jacuípe, a vila de Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuípe, criada em 1º de agosto de 1878, existiu até 1930. Saiu da monarquia, entrou na República em 15 de novembro de 89 com o Marechal Deodoro, veio o período dos marechais, dos generais, depois veio a República Velha, e aí vem Getúlio Vargas, faz a Revolução de 30, fecha tudo, fecha Congresso, fecha Senado e põe interventores em cada estado para governar. E a Bahia na época existia, era 180 e poucos municípios. E o que o Arthur Neiva fez para melhor organizar o seu estado, ele extinguiu o Riachão do Jacuípe, extinguiu Conceição do Coité e fez um município só, denominado de Jacuípe. Olha que coisa interessante para a história. Só que a população jacuipense, os coronéis da época, provou ao governo do estado que tinha área, população e renda. E em 1933, no governo de Juraci Magalhães, Riachão voltou à sua antiga posição de município independente. Então, é muito bonita a então os coronéis, eles fizeram um papel importante. Muito. Eles defenderam a sua terra. Muito. Eles tinham um papel fundamental. Há quem pense de forma pejorativa que coronel tomava tudo, que coronel... É que mandava, fazia o que queria realmente. Mas o coronel, o título de coronel, não é um título de patente de exército. Não é um título de coronel, de capitão, como eu tenho muitos documentos lá, era da Guarda Nacional, da Guarda do Governo Nacional. Não era título de patente, de carreira. Entendi. Era assim, por ser proprietário talvez de uma grande área de terra, os grandes fazendeiros, então eram coronéis mesmo, né? Sim, eu tenho lá o testamento do coronel mais famoso aqui de Riachão do Jacuípe, coronel Marculino, que tem o nome da praça. Da praça. E no testamento dele consta 115 fazendas, 10.800 cabeças de gado, 3 mulas, porque não existia carro na época, e a mula era o Rolls Royce da época. Então, a história é fantástica. Ele tinha fazenda aqui em Jacobina, até o Jacobina tem problema lá com terras que ninguém sabe de quem é, chama terras devolutas. E o coronel Marculino deixou no seu testamento escravos. Ele pediu ao sacerdote Cônego Henrique Américo de Freitas que rezasse 3 capelas de missa, uma para ele, outra para os escravos deles. Olha que... Então, é assim, além deles serem, vamos dizer, aquele proprietário que tinha o poder, né? Vamos dizer que ele tinha o poder de decidir pelo destino de Riachão, que até mesmo na fé, na religião, ele tinha uma palavra que fazia valer, né? E ele se preocupava com o ser humano de uma certa forma, apesar da desigualdade, sim, né? Sim. Mas eles
ele viu então que ali eram seres humanos e que precisava também do seu espaço, Sim, de sua fé, da sua oração. mas era muito católico. Sim, o coronel. Justamente, né? talvez por isso mesmo que ele lutou e mostrou que os escravos precisavam também desse espaço, não é isso? Pois é, tanto é que ele mandou o cônego Henrique Américo de Freitas, que foi o sacerdote. O primeiro sacerdote provavelmente Sim, ia. não foi o primeiro, não. O primeiro sacerdote foi o padre Antônio Calado. Isso é lá do século XIX, 18 a 19. Pertencia a São Salvador na época, né? Vamos dizer que a diocese. Era diocese, não era arquidiocese ainda de Salvador. Vai mudando. Vai mudando, claro. A evolução, o crescimento, a evolução. Das coisas. Mas o poder do coronel de uma cidade era tamanha. Mandava no juiz, mandava no delegado, mandava em tudo. Porque interessava para o governo do Estado, o coronel que tivesse voto, Incrível que até hoje é assim. Então a responsabilidade de um coronel na época era gigantesca. A responsabilidade humana, acima de tudo, porque ele tinha que ser humano. Tanto é que ele, na hora da morte dele, ele pediu para rezar a missa em sufrágio da sua alma. Interessante, né? E da alma dos escravos e de quem ele fez negócio. A gente não sabe que tipo de negócio ele fez. Então, olha que é muito interessante. No dia que nós conversamos aqui na primeira live, eu não sei se nós falamos sobre isso. Não, né? não tocamos nesse assunto. É incrível isso aí. Isso aí são histórias que a gente precisa conhecer. Porque é igual conhecer a história dos santos que a gente se inspira também a imitar, né? Então, eu acredito que você se apaixonou por essa história, porque paixão é aquilo que leva a gente a mover o coração, né? E daí a razão. Então, eu acredito que foi o desfecho e é o eixo de Riachão de Jacuípe a história desse coronel Marculino.